Olá pessoal, professor Givan. Nessa videoaula nós vamos falar dos inversores de frequência, o aspecto de ligação. Vou apresentar para vocês alguns diagramas elétricos aqui sobre o fechamento nas entradas dos inversores, entradas digitais, saídas elétricas dos inversores. Na última aula nós falamos sobre o aspecto geral do inversor de frequência e hoje a gente fala do aspecto em relação à ligação. Roda a vinheta e a gente volta já. Então, pessoal, estamos de volta. Eu vou apresentar para vocês aqui no slide as diferenças entre algumas marcas que eu apresentei aqui, certo? Em relação ao conceito de ligação, mas vocês vão observar que não há diferença. É só você entender o conceito fundamental, o conceito básico, e esse conhecimento você transfere para qualquer tipo de inversor. Lembrando que, como eu já alertei, a questão de aprofundamento e conhecimentos mais aprofundados sobre o inversor de frequência, isso aí vai depender da vivência com uma determinada marca. Quanto maior for a quantidade de controle que o inversor tem, maior vai ser o seu nível de complexidade. Então isso é muito relativo, vai depender muito da aplicação. Então a gente está aprendendo o conceito básico, é possível a gente entender as coisas mais complexas que estão no inversor de frequência. Isso aí é muito relativo e depende muito da aplicação e do fabricante e para que aquele inversor vai ser utilizado e como vai ser utilizado. Então, essa questão, os detalhes, as questões mais aprofundadas, não é necessário a gente estudar. É importante que a gente aprenda o fundamento básico e a partir do fundamento básico a gente aprenda as outras coisas. Então vamos lá, pessoal. Mas antes da gente ir para o slide e eu apresentar para você os esquemas de ligação da parte de controle no inversor de frequência, eu vou falar de 4 pontos aqui, porque eu quero responder a pergunta do nosso amigo aqui, seguidor do canal, que ele perguntou: professor, qual o inversor mais utilizado? Ou seja, na verdade não é o inversor mais utilizado. Qual o tipo de controle mais utilizado? O escalar ou o vetorial? O controle mais utilizado, o inversor com o tipo de controle mais utilizado é o vetorial. Por quê? Por conta da dinâmica de um controle vetorial. Então, o escalar é mais específico para aquela situação onde não tem variação de torque. O vetorial ele tem uma abrangência maior para muitas aplicações. Então, por isso que o vetorial é mais utilizado. Tem alguns inversores, na atualidade, eu conheço um inversor da Rock que ele tem um sistema que chama-se sensorial. Ele consegue perceber as características da carga e ele vai moldar e o seu controle vai ser baseado nas características da carga. Então, nesse caso aí, ele pode trabalhar de forma escalar ou de forma vetorial. Vai depender da carga. Então, o inversor é super inteligente e ele entende isso aí. Nesse caso, a gente não vai se estender sobre esse assunto, mas a gente vai falar sobre algumas questões e vantagens do vetorial. O inversor vetorial, ele tem elevada precisão de regulação, ou seja, a regulagem, quando você vai fazer regulação no acionamento, você tem uma precisão gigantesca no vetorial. A outra vantagem, aí isso já é um motivo, certo, para que se aplicar mais, porque você vai ter muito mais situações em que você precisa desse tipo de precisão. A outra questão é alta performance dinâmica, ou seja, ele tem um dinamismo na performance muito grande. Então, isso aí é mais um ponto e você vai ter mais situações em que você vai precisar de alta performance, uma performance dinâmica, né, na verdade, uma alta performance dinâmica. Controle de torque linear, ou seja, ele faz o controle do torque de forma linear, baseado na necessidade da carga. Se a carga aumenta o torque, então ele vai fazendo o controle linearmente, certo? Então, para aplicação onde há tração e posição, ou seja, controle de posição e questão de tração. Se há variação no torque, para garantir que a força e a movimentação seja de uma característica constante, eu vou ter que garantir o torque. Então, ele tem essa vantagem. Aí o que acontece? Você vai ter muito mais aplicação
com essas necessidades do que simplesmente com um controle simples, que é o controle escalar. A outra situação é operação suave em baixa velocidade, sem oscilação, certo? Mesmo tendo variação da carga, ele mantém o torque. Então, essa é a finalidade do vetorial. Por isso que o vetorial é mais utilizado. Está respondido aí a pergunta. Vamos agora para os nossos slides. Vamos ver aí a questão dos fechamentos e as entradas e saídas do inversor de frequência. Então tá aqui, pessoal, o inversor. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas em relação ao aspecto físico. Esse é o modelo de inversor. E segue sempre o mesmo padrão. Você vê aqui as letras, as indicações. Está aqui os bornes, tem todas as indicações. Todo fabricante vai seguir essa mesma lógica. Aí você tem aqui os bornes de força, de saída e de entrada e as indicações. Aqui são os bornes de comando, onde você vai ligar as entradas e saídas. Aqui você tem os relés. Então, todos os inversores vai ter mais ou menos esse aspecto. Já aqui é uma placa de rede, é um acessório desse inversor, específico desse inversor. Aqui nós temos a IHM com os controles para imputar os parâmetros, fazer controle manual se for necessário. Esse inversor ele tem uma particularidade que ele tem um potenciômetro, você pode controlar velocidade via interface. Está aqui o potenciômetro. Todos os parâmetros você pode imputar aqui. Então, só para você ter uma ideia de que todos os inversores eles vão seguir mais ou menos o mesmo padrão construtivo. Então, a base é só observar, ler a literatura, e a orientação é a literatura. A base que nós estamos vendo nessas aulas, é possível você, a partir dessa base, você vai ter uma ideia de como é que é o inversor. Aqui nós temos a representação do diagrama de um inversor, que é o inversor da Danfoss, o FC300. Eu escolhi esse diagrama porque é um dos mais completos. A Danfoss ela detalha bastante o diagrama de ligação dos seus inversores. Então eu escolhi o diagrama da Danfoss. Todos os inversores vão seguir mais ou menos o mesmo padrão, porém uns detalham mais, outros detalham menos. Então quanto mais detalhado, melhor. Facilita bastante na hora da ligação. Então aqui nós temos a parte de potência, representada aqui. Então nós vamos dar uma olhada aqui e entender como é que é a parte de potência. Vamos interpretar o diagrama e entender aqui a parte de potência. Então aqui eu tenho a entrada de potência trifásica. Aqui são a representação dos bornes. Então aqui eu vou conectar os cabos que vêm da rede no borne 91, 92 e borne 93. O borne 95 é o condutor de terra que eu vou estar ligando aqui no 95, condutor todo de proteção. Aqui nós temos L1, L2, L3. L1, L2, L3 representa as conexões de entrada, ou seja, os condutores que vêm da rede. Linha 1, linha 2, linha 3. A maioria dos componentes eles usam essa nomenclatura para indicar a entrada ou a parte que vem da rede, da fonte de alimentação. Como nós sabemos, o conceito de funcionamento do inversor de frequência parte de que princípio? Ele retifica a tensão, depois retificado, volta a alternar novamente, isso eletronicamente. Então aqui eu tenho uma ponte retificadora, a Danfoss ela representa bem aqui, mostra a parte interna da parte de potência do inversor. Tem os diodos aqui de potência e aqui ele representa a ponte retificadora. Então a rede trifásica é ligada nessa ponte retificadora internamente no inversor. Essa rede trifásica, essa tensão trifásica é convertida em corrente contínua. Aqui nós temos os indutores, que são os filtros, passa por um filtro capacitivo e depois segue para a parte de potência, onde vai acontecer o chaveamento, que são os IGBTs, que vão fazer a conversão da corrente contínua em corrente alternada novamente. Essa corrente, essa corrente tem que ser transformada em corrente contínua, em tensão contínua, para que tenha condições de acontecer o controle e o chaveamento. Ou seja, o inversor ele é capaz ele transforma a corrente alternada em corrente contínua e ele, a partir dessa corrente contínua, ele cria uma nova alternância em função do que está solicitado nos parâmetros de frequência do inversor ou em função do controle. Então, a partir do chaveamento, o sistema microprocessado do inversor vai fazer com que apareça a frequência conforme desejado. Então, aqui eu tenho os condutores que representam os condutores de saída,
certo? Que vai ser interligado no motor. Tenho aqui, ó, os bornes, as conexões dos bornes do inversor, representado pelo número 96, 97, 98 e também o 99, que é o condutor de proteção. O V e W são representações gráficas que a gente já conhece, que é a representação dos terminais do motor, que indica os terminais de motor. Isso é norma, isso é regra. Então, ele representa aqui justamente para você não confundir na hora de fazer a ligação, saber onde é que vai ligar o motor. E aqui L1 e L2, para você saber onde é que vai ligar a rede. Então, nós temos aqui toda a parte de potência, certo? Vamos agora fazer uma avaliação da parte de controle. A gente fala logo aqui das entradas, depois a gente vai falar das saídas. Aqui eu tenho, nesse ponto aqui, nesse barramento, depois desse barramento aqui dos diodos retificadores, eu tenho aqui uma tensão contínua, CC. Então, o borne 88 e o borne 89, ele disponibiliza aqui, ó, um barramento para conexão externa, caso queira conectar alguma fonte CC, interligar aqui a fonte do inversor. Então, tem um borne 88 e 89 aqui, caso você queira imputar alguma tensão CC aqui. Então, você observa que está aqui, ó, interligado nesse ponto aqui. Aqui eu vou ter uma tensão CC nesse borne 88 e 89. Aqui a Danfoss, ela representa a fonte CC, é a fonte interna do inversor de frequência. Essa fonte ela vai alimentar as entradas do inversor. Então, essa fonte aqui é uma fonte interna disponibilizada pelo inversor para justamente ser utilizada para os seus controles. Então, aqui eu tenho a fonte, ela tem dois níveis de tensão, ela tem 10 volts e 24 volts. A fonte de 10 volts ela pode alimentar cargas de até 15 mA, e a fonte de 24 ela pode alimentar a carga de 130 a 200 mA. Então, nesse caso aqui, eu vou utilizar essa fonte interna do inversor de frequência para alimentar algumas cargas externas, como, por exemplo, levar os sinais para as próprias entradas do inversor. Então, é o 24 para utilizar no controle do próprio inversor. Esse inversor aqui ele disponibiliza essa fonte. A maioria dos inversores vão ter bornes com essa finalidade, para poder você utilizar a fonte interna do inversor quando não se usa a fonte externa, uma fonte de 24 ou 10 volts externa para os controles. Então, nesse caso aqui eu tenho no borne 50 a saída de 10 volts e tenho aqui no borne 12 e 13 a saída de 24 volts. Neste caso aqui, na saída da fonte, o menos da fonte de 24 aqui é o COM, é o mesmo menos aqui. Então, eu não vou utilizar um condutor COM para a fonte de 24, porque eu já tenho aqui um COM para a fonte, que eu vou utilizar esse mesmo comum aqui para as duas fontes, é a mesma coisa. Então, o borne 55 vai servir para as duas fontes. Aqui na saída 12 e 13 é a mesma fonte de 24, apenas eu tenho uma derivação aqui para disponibilizar um borne a mais para as conexões na saída de 24 da fonte interna do inversor. O borne 53 e o borne 54 são entradas analógicas, onde eu vou trazer informações externas para o inversor. Então aqui eu tenho uma entrada aqui em que eu posso conectar sinais de 4 a 20 mA, vindo de, por exemplo, transmissores de vazão, transmissores de pressão, algum sinal analógico que eu queira fazer o controle da velocidade do inversor via potenciômetro. Nesse caso aqui a entrada 0 a 10 volts, que eu tenho a entrada aqui de 0 a 10 volts, certo? E tenho uma entrada de corrente em miliampere. Então, alguns dispositivos que vão gerar para mim sinais de 4 a 20, e em função desse sinal de corrente na entrada do inversor, eu vou fazer algum tipo de controle no inversor, até mesmo controle de velocidade do motor. Como, por exemplo, se eu estiver utilizando uma bomba e eu quero fazer o controle da vazão em função do medidor de vazão, então eu vou ter lá na minha linha de tubulação um medidor de vazão instalado, e esse medidor de vazão ele vai mandar um sinal
analógico para a entrada do meu inversor de frequência. Esse sinal analógico ele vai informar como está a vazão na tubulação e, em função dessa informação, eu vou fazer o controle da velocidade do motor da bomba. Consequentemente, eu vou controlar a vazão em função do sinal de chegada aqui no na entrada analógica do meu inversor. Então, eu tenho disponível aqui entrada analógica 4 a 20 mA e 0 a 10 volts, nos casos, seria o controle de tensão. Então, é o borne 54 para 10 volts para tensão, o borne para ir para 4 a 20, 54, e o borne 53 para 10 e para 4 a 20. Aqui, nesse inversor, a maioria dos inversores eles usam esse tipo de acionamento e geralmente é a mesma entrada. Então, nesse caso aqui, eu posso optar a partir desses botões micro, certo? São micros que eu posso selecionar. Ou eu utilizo a entrada com sinal de 4 a 20, ou eu utilizo a entrada com sinal de 0 a 10. Esses botões aqui, que os botões S201 e S202, eles vão permitir que eu habilite ou desabilite o tipo de sinal na entrada do inversor. Então, neste caso aqui, 4 a 20 e 0 a 10 volts. Eu posso habilitar uma coisa ou outra nessas duas entradas aqui. Já aqui eu tenho as entradas digitais. Aqui a saída da fonte que eu já falei, o 12 e o 13, a fonte de 24. E aqui eu tenho as entradas digitais. Entrada 18, 19. Essa entrada 18... ela é 19, 20, 27. Essas entradas aqui, elas vão servir para mim fazer alguma sinalização externa, dar comando via entrada para a partir do inversor, para ele iniciar e ficar no estado de run, que seria pronto para ligar, e posso também utilizar para ele dar partida e acionar o motor, fazendo a modulação da frequência. Outra finalidade das entradas digitais é parar e iniciar o inversor, se estiver ligado, utilizando entradas digitais para o comando de acionamento. Esse comando também pode ser via rede. Então, neste caso aqui, as entradas digitais vão servir para isso, para mim dar o comando de start do inversor e também dar o comando para ele acionar o motor, modulando, aumentando ou diminuindo a frequência. Aqui o 20 é o COM, para as entradas. Ele fala aqui que as entradas podem ser NPN ou PNP. Então, nesse caso aqui, eu posso usar sinal negativo e sinal positivo para as saídas aqui, para as entradas aqui. Então, essas entradas são entradas digitais, onde vai ser possível eu dar o comando de liga, desliga do inversor e outras informações que eu posso trazer para o inversor. E, em função dessas informações, o inversor tomar uma decisão baseada nas configurações que eu fizer. Aqui eu tenho a 27. A 27 aqui é entrada e saída ao mesmo tempo. Eu posso utilizar como entrada e como saída. A 29 também é in-out aqui. PNP, NPN são a entrada e saída também. E a 33 e 32 também são entradas. São apenas entradas que pode ser PNP ou NPN. 37, 32 e 33. Todos eles são entradas digitais. Como eu já falei, alguma particularidade que tiver no inversor, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer uma consulta na literatura do inversor, que isso aqui eu estou com a literatura do inversor aberta, é o inversor da Danfoss, o FC300, certo? Então, todos os fabricantes eles vão ter mais ou menos esse padrão. O da Danfoss tem muito detalhe, porque é um inversor mais completo, com mais controle, onde ele tem muitas funções, então por isso que ele tem mais coisas completas aqui. Então nós falamos das entradas, agora a gente vai falar das saídas. Aqui eu tenho o borne 82 e 81, que eu posso utilizar para um freio, certo? Um freio CC, posso aplicar ele em frenagem. Assim como eu tenho uma entrada para a fonte, aqui eu também tenho uma saída para freio aqui, é o borne 82 e 81. Já aqui é 88 e 89, entrada
uma entrada externa para uma conexão de CC externa, entrada, e aqui eu tenho saída. Aqui eu posso utilizar isso aqui para frear o motor. É tanto que eletronicamente é possível ver aqui um controle. Eu tenho um chaveador aqui e esse chaveador ele é capaz de controlar a tensão nessas saídas aqui, fazendo com que eu freie o motor ou libere o motor. Então eu posso utilizar isso aqui como um freio. Agora isso aí, é claro, vai depender da aplicação, do tipo de motor. Isso aí tem que ser consultado e ver como é que deve ser utilizado. Mas eu sei que isso aqui é um chaveador e essa saída aqui é uma saída CC que o inversor aqui disponibiliza. Então vamos aqui para as saídas relés. Aqui eu tenho um relé, que é o relé 1, é uma saída digital, a saída relé. Por que a saída relé? Internamente eu tenho um relé, o inversor ele disponibiliza um relé internamente, e esse relé ele tem um ponto comum, que seria o ponto comum para o contato NA e o ponto comum para o contato NF. Isso aqui são contatos eletromecânicos, não são saídas transistorizadas, onde o controle é feito a partir de um semicondutor, mas sim a partir de um relé eletromecânico, e você vai ter a magnetização da bobina e, consequentemente, a mudança dos contatos. Neste caso aqui, você tem esse relé, o nível de isolação dos seus contatos é 240 volts. Você vai poder aplicar uma tensão externa de 240 volts alternada. E vai poder ligar a carga que esse relé de no máximo 2 amperes. Então, geralmente, para que se usa essas saídas relés dos inversores? Para indicar o status do inversor, para ligar sinalização, indicando que o inversor está em funcionamento, para informar qualquer outro tipo de coisa dentro do sistema de automação, você vai utilizar isso aqui. Isso aqui esses relés eles vão ser utilizados para os comandos externos, onde o inversor vai estar inserido. Então, aqui ele fala claramente que você só pode aplicar no máximo 240 volts VAC, uma corrente de 2 mA. Isso aqui você vai poder no máximo ligar a bobina de um contator ou algumas coisas básicas do comando. Então, falando aqui de comando, nós temos o Borne 1 é o comum. Então, o Borne 1 com o Borne 3 é o contato NF. E o Borne 1 com o 2 é o contato NA. Uma vez o inversor mudando de status, o relé vai mudar de status também. É claro que a funcionalidade da saída, do relé de saída, vai ser em função do que foi configurado. É possível você dizer para que você quer utilizar esse relé na configuração do inversor. Então fica a critério, quando se vai montar ou utilizar um inversor desse tipo aqui, você vai dar uma olhada no manual e ver quais são os limites determinados pelo fabricante. O relé 2. O relé 2 ele tem uma diferença. Ele pode ser utilizado 400 volts corrente alternada. Porém, a capacidade de condução dos contatos do relé é no máximo 2 amperes. Então, nesse caso aqui, eu tenho o contato, assim como tem aqui NF e NA, aqui também tem. O 4 é o comum, o 5 é o NA e o 6 é o NF. Uma vez o inversor estando desenergizado ou numa condição de controle definida na configuração, ele vai ficar fechado entre o 4 e o 6. Após a mudança de estado em função do que foi configurado, ele fecha do 4 com 5. Então, se você for aplicar ou alimentar uma carga de 400 volts, você não pode utilizar a saída 6. A saída 6 só pode trabalhar com 240 VAC, apesar da corrente ser igual. Se for só o contato NA, só é possível utilizar 400 volts no contato NA. Essa é a condição desse inversor aqui apresentado. Já aqui, assim como nós temos entradas analógicas, nós temos saídas analógicas. Então, esse inversor aqui ele disponibiliza uma única saída analógica, que é 39 e 42 os bornes. Então, eu tenho uma saída analógica de 4 a 20 mA. Assim como tem nas entradas, aqui eu tenho um botão em que ele vai configurar o modo da saída analógica. Então, nesse caso aqui, se eu quiser fazer o controle de uma válvula proporcional, por exemplo, aqui eu recebo informação, na entrada eu recebo as informações de um transmissor de vazão, por exemplo, e a saída eu mando informação para uma válvula proporcional. Por exemplo, eu quero controlar a vazão em função da frequência.
Aí eu posso utilizar também essa saída analógica e com a válvula, acionando uma válvula proporcional, onde essa válvula vai funcionar com 4 a 20 e aí o inversor vai modulando essa válvula com o sinal de corrente 4 a 20 mA. Já aqui eu tenho a rede desse inversor. Esse inversor, o protocolo de comunicação de rede dele é 485. Então, qualquer configuração a não ser pela IHM do inversor, eu vou fazer a partir daqui. Vou estabelecer a conexão com esse inversor e vou fazer as configurações usando o software específico indicado pelo fabricante. Ou alguma comunicação ou alguma inserção desse inversor em rede, eu vou utilizar esse protocolo de rede aqui, que é RS485 disponível aqui. Então, isso aqui é para a conexão de rede de comunicação do inversor, ok? Então, é isso aí. Além da entrada de rede, que é o 69 e o 68, esse ponto aqui também tem uma fonte, que 485 ela funciona com uma fonte específica para a comunicação. Então está aqui toda a representação do inversor. Eu peguei o inversor da Danfoss porque é um inversor onde ele tem mais completo. Então o inversor, por mais básico que seja, ele vai ter parte do que tem aqui. Mas quando o inversor vai ficando mais complexo, tem mais controle, mais detalhes, então essa representação do diagrama elétrico das conexões do comando do inversor fica mais completo. Então eu peguei o mais completo para justamente explicar para você. Os demais são muito mais simples, então por isso que eu peguei o mais complexo. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula com o professor Divan. Não se esqueça de dar seu like, compartilhar o vídeo, participar das aulas e adquirir o nosso e-book de comandos elétricos para dar aquela força ao canal. Estou aguardando aí aquela força de vocês para que a gente possa ainda se manter aqui distribuindo aí essas aulas, distribuindo esse conhecimento. Não esqueça de dar aquele apoio ao canal, fazendo a aquisição do nosso e-book. Eu conto com você, conto com a sua ajuda. Até a próxima aula com o professor Divan.